Não tem problema, a criança não pode receber uma mensagem assim, se de repente você está passando uma outra mensagem e você tem essa, vou dizer, comunhão com a obra do inimigo? Isso, por isso que é o critério evangélico. Porque não é porque está do outro lado que o demônio está lá. O Pedro fala com Jesus, Jesus, para trás de mim, Satanás. Então Satanás também andou do outro lado. A pergunta não é assim, se ele está mais frequentemente lá e menos frequentemente aqui. A nossa pergunta permanente é, o que é que eu estou fazendo na vida que revela Deus ou sinais anti-vida, anti-Deus, sinais demoníacos e satânicos? E geralmente quando nós pensamos no mundo religioso sobre satanismo, Satanás, a gente só pensa nas estruturas. Por favor, com respeito às duas pessoas, vou citar isso com respeito a todos dois. No mundo evangélico, todo mundo falava em demônio na bota da Xuxa. Ninguém falou de demônio na cabeça do Roberto Marinho. Não estou dizendo que um ou outro não tinha, mas se é que tem demônio, é muito mais na conjuntura da formação de uma rede Globo que domina todo o país do que no símbolo de uma bota. Então é nesse sentido. Por exemplo, o que é que está na conjuntura religiosa, o que é que está no espaço onde nós estamos e que o outro está, que é satânico e demoníaco, que gera morte, que gera destruição. Isso precisa ser denunciado. Então, o sal da terra deve estar no meio aonde está a podridão, né? Entendendo que ele, sal da terra, muitas vezes pode estar afetado pela podridão, inclusive no seu ambiente. Por isso que nós precisamos ter muito discernimento, poder de Deus, graça do Espírito Santo, porque em geral, inclusive, depois de uma grande revelação pode vir uma grande tentação. É depois que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus capítulo 16, que logo em seguida Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. O cara fica tão empolgado que teve uma revelação que acha que tudo que vai dizer agora é de Deus. E não percebe e não tem esse discernimento, né? Ok. O pessoal que for saindo, não esqueça de anotar na lista o seu nome para poder você ter garantia de certificado, diploma, formação, pós-graduação, mestrado. Vem, meu querido. Eu queria fazer uma pergunta e uma colocação, né? Como nós podemos combater o ecumenismo e onde está realmente o erro, o problema do ecumenismo? E eu tenho tido algumas experiências pessoal de impetuosamente ir a lugares assim onde tem movimento religioso, né, idolátrico, e ali confrontá-los pessoalmente, né, entrar como eu fui em Canidé agora na Romaria lá, tive lá com eles e tinha lá a tenda da pastoral. E eu fui lá e eu disse, eles estavam com som, eu disse, eu quero cantar, posso? E eles disseram, pode. Eu disse, tem 3 hinos, inclusive vocês conhecem, vocês cantam também. E cantei 3 hinos, inclusive a oração de São Francisco, né? E fiz aquele... E conversei com eles e a líder tinha a rádio, né? E ela pôde me entrevistar. E aí, o que você acha da Romaria e tal? E eu falei ali. Depois, eles ficaram perseguindo, né, o grupo, porque não podia ter evangélico por lá evangelizando. Eu queria que deixasse os romeiros livres. E a gente continuou evangelizando por ali estrategicamente. Mas eu queria, né, essa colocação, até que ponto se eu acertei, se eu não deveria ter feito isso, né? Não confrontei nada, não discuti, procurei ser amoroso, carinhoso com eles e dizer que tem que dizer para esses romeiros aí que eles não precisam fazer o que estão fazendo. Falar assim da minha atitude nessas ocasiões. Eu sou uma pessoa terminantemente, não é terminantemente, desculpa assim a expressão, mas eu não me animo muito com o ecumenismo institucional. Por outro lado, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer o que eu faço sempre, leitura popular das Escrituras. Vai sair um livro aí pelo CEBI, que é Vozes do Coração, que é um instrumento de leitura popular das Escrituras que eu faço em bairros pobres, com famílias evangélicas, não evangélicas, pessoal da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, da Deus e Amor, várias pessoas, índios, tapebas, vamos lá e lemos a Bíblia. Fui convidado pelo padre na região, distrito de Mossoró, Jucuri,
para fazer a mesma coisa com os líderes da comunidade dele, como abrir a Bíblia, como estudar um texto bíblico, como apreciar a palavra de Deus. O padre da igreja católica em Messejana disse: pastor Carlinhos, eu queria que um dia, espero que um dia dê certo, ainda não deu certo, queria que o senhor fosse pregar na missa do galo lá na nossa igreja. O senhor pode falar o que o senhor quiser, porque vale a pena a gente lhe ouvir. Você acha que eu não vou? Eu vou. Quando eu pego Atos capítulo 17, Paulo no Areópago, gente, o Areópago era um espaço de muitos símbolos idolátricos. E entre todos os símbolos idolátricos tinha lá uma plaquinha ao Deus desconhecido. E Paulo aproveitou da plaquinha ao Deus desconhecido, fez daquela placa o instrumento de comunicação para comunicar Deus. Ao Deus desconhecido que estava ali, não é o Deus que Paulo conhecia, não. Os caras nem sabiam o que era. É o desconhecido, é desconhecido deles. Como Paulo conhecia o seu Deus, ele aproveitou a placa e da placa fez o instrumento de comunicação. Então, acho que nós precisamos ser homens e mulheres. Se é que queremos fazer missão, invadir todos os espaços da sociedade, os esportes, a cultura, as religiões, e queria animar você a evangelizar a sua igreja. Evangelizar também. Ou você acha que na sua igreja todo mundo é seguidor de Jesus? A não ser que só a minha seja pecadora. Aliás, às vezes na igreja o pessoal até acha que nem eu sou seguidor direito. Gente, o evangelho está para cima disso. E o evangelho é mais profundo do que as caricaturas que nós fizemos da nossa religiosidade. Daí porque eu sempre presumo que a nossa conversão é um processo muito amplo. Por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não estou me referindo ao ato da morte de Jesus Cristo para salvar você da condenação eterna, salvar do inferno futuro. Mas para salvar do inferno que está dentro de você, é um processo demorado e você sabe como é difícil ajeitar o inferno que está dentro da gente. Então, nesse sentido, a evangelização é um processo que nos transforma socialmente, nos transforma espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa bonita, assim, do evangelho, inclusive da nossa ótica protestante, e com isso a gente pode ir concluindo, né, Maurício? Deixa eu dizer uma coisa, uma das grandes maravilhas do evangelho, quem fala isso não é um evangélico, é a cética, desculpa-me se ela me escutar algum dia, antropóloga Regina Novaes, quando diz que a grande beleza, especialmente do pentecostalismo no Brasil, foi resgatar a dignidade do pobre. Ela diz que a grande beleza foi que o evangelho permeou todas essas experiências humanas e essas pessoas passaram a ter coragem de estar numa praça. Homens e mulheres que não tinham coragem de se posicionar na frente de ninguém, agora numa praça grita com quem ele quer. Tem coragem, tem ousadia, entra no ônibus, sai da construção correndo, passa perfume no bigode para dar a impressão que está cheiroso, lava as mãos para tirar a massa e o cimento da mão, põe uma gravata, um paletó, se sente gente, vai para um púlpito e, como embaixador de Deus, fala como ninguém. O evangelho resgatou essa dignidade. Cantando nos seus hinos, nos seus livros de hinos, né? Seja os salmos e hinos, seja o cantor cristão, seja a harpa cristã, tentando ler os textos bíblicos, todos eles foram aprendendo a ler. Meu pai aprendeu a ler lendo uma Bíblia. Lendo uma Bíblia. Conheço senhoras que eram lavadoras de roupa, eu e minhas irmãs na adolescência, ensinando aquelas senhoras a aprenderem as primeiras letras para, estando no culto, não se sentirem discriminadas ou à margem da liturgia porque não podiam ler um texto bíblico. Aí começavam a ler seus textos bíblicos. Essa beleza social que antes do impacto conjuntural tem um impacto na interioridade. Agora espera-se que essa transformação da interioridade gere também uma transformação na conjuntura. O que nós não podemos é nos conformar com o fato de que somos o maior país católico do mundo, ou seja, há um cristianismo católico no nosso Brasil. E somos o segundo maior protestante. E somos um dos países mais corruptos do mundo. E somos um dos países onde a injustiça mais está presente. A acumulação de bens e a miséria no nosso país é de envergonhar qualquer brasileiro. E nos dizemos seguidores de Jesus Cristo. E nos dizemos cristãos. Que cristianismo é esse que chegou? Que crescimento evangélico é esse que nós estamos aplaudindo, que não transformou a sociedade? Eu não creio que seja por causa do nosso crescimento que a sociedade está ficando pior. Por outro lado, eu tenho que reconhecer que o nosso crescimento não está impactando a sociedade brasileira. É só você perceber os conchavos políticos que os religiosos fazem aí, as trocas de favores, que coisas mais absurdas. Você não encontra gente querendo servir a sociedade e transformar a sociedade. Eu espero que daqui se levantem homens e mulheres comprometidos com Jesus, com o Evangelho de Jesus, com o Reino de Deus, para fazermos missão, uma missão integral de transformação da sociedade.